Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe. Vamos continuar com a série de exercícios da lista para entrega da semana 4. E agora a gente vai fazer o exercício 6. Se for feito o exercício 6 de maneira, vamos dizer, entre aspas, completa, quase todo o desenvolvimento dele é um baita de um trabalho. Porém, se a gente conseguir dar uma facilitada e não desenvolver tudo, fica um pouquinho mais tranquilo, né, que é o que eu vou fazer, no sentido que alguns passos matemáticos eu vou pular, porque eles são, basicamente, eles não entram tanto na questão da disciplina de mecânica geral, e sim é mais a parte de cálculo, né? São teorias de cálculo que não entra tanto na parte de mecânica geral, então eu não vou me aprofundar tanto nesses princípios, mas eu vou tentar fazer de uma maneira que, mesmo sem me aprofundar tanto, a gente consiga resolver ele da maneira mais fácil possível. Beleza? Bom, no exercício 6, então, está falando assim: uma lagrangiana L, ao aplicar o princípio da mínima ação, resulta nas equações de Euler-Lagrange, que são da forma, e aí a gente tem que assinalar a questão certa. Né? Então, para a gente obter essa equação correta, a gente tem que partir de uma função f qualquer. Tá? E aí a gente vai pegar uma pequena variação ∇f. ∇f vai ser nada mais do que f na posição x0 mais ΔX, ou seja, a posição 0 mais um pedacinho, menos essa mesma função na posição inicial. Certo? Isso daí, bem tranquilo. Agora a gente tem que começar a desenvolver essa situação, certo? Para a gente desenvolver essa situação, a gente tem que fazer uma expansão de uma série de Taylor, né? Então, vamos fazer aqui série de Taylor. Quando nós fizermos essa expansão em série de Taylor, nós vamos chegar à conclusão, e essa é já uma parte que eu não vou fazer. Se vocês quiserem, tem no livro texto como se faz essa expansão. ∇f vai ser igual a df sobre dx em x igual a x0 ∇x. Beleza. Se a gente tem esse valor, se a gente quer achar o mínimo, né? Princípio da mínima ação, então nós temos que achar o mínimo disso. E o mínimo disso vai ser quando ∇f igual a zero. Ou quando df dx em x igual a x0, ∇x for igual a zero. Tanto faz, qualquer um dos dois termos. Então, para isso, nós temos que aplicar agora isso num funcional, numa equação funcional. Vamos dizer que uma equação funcional vai ser I, que vai de tal A até tal B, vai ser a integral de tal A até o B, vai ser a integral de tal A até tal B. Por tal, a gente pode, na mecânica, muitas vezes vamos chamar de T, então seria tempo em A e tempo em B. De uma função f, que vai ter as variáveis r, dr, d tal e tal. Beleza. Quando a gente fizer uma minimização dessa função num ponto zero, isso vai ficar sendo a integral de tal A até tal B de f r de zero, né, que é o ponto inicial que nós temos, del r del tal e tal. Certo? Só que tem um detalhe. Para isso, a gente tem que saber que x de tal vai ser igual a x0 de tal
mais del x0 de tal. Isso vai valer para os outros vetores, ou seja, y de tal igual a y0 de tal mais del y0 de tal, e para o z também, certo? Eu vou pôr aqui uma reticências para a gente não ficar perdendo tanto tempo fazendo escrevendo essas coisas. E aí nós sabemos então que a variação de i vai ter que ser igual a zero, ou seja, integral de tal a tal b de f, r0 mais del r0, só del r0 aqui, dr0 de tal mais d de delta r0 de tal e tal, menos a integral de tal a até tal b de f r0 de r0 de tal e tal. Isso daqui, essas duas integrais têm que ser igual a zero. O que são essas integrais? Nada mais do que a variação de um ponto zero para um pequeno pontinho à frente, que seria zero mais uma pequena variação, que nem a gente fez na equação anterior, que era del f vai ser df, vai ser f de x0 mais del x menos f de x0. É a mesma operação que a gente está fazendo, só que por uma equação um pouco mais complexa. Nisso, nós vamos de novo ter que fazer uma expansão em série de Taylor disso, para a gente conseguir resolver. Então, vamos lá, série de Taylor. E, novamente, para fazer essa expansão em série de Taylor, isso está bem melhor descrito no livro texto, tá? Por isso que eu não vou fazer aqui no vídeo, senão a gente vai demorar 1h30 para fazer essa expansão. Isso então vai ser del f del x menos d de tal de del f sobre del de dx de tal. Isso tudo com x igual a zero, de del x 0 tal, mais d de tal de df, desculpa, d não, de del f sobre del de dx de tal del x de tal. Beleza. E nisso a gente conclui que se del f tem que ser igual a zero, nós sabemos que del f del x menos del tal de del f sobre del de dx de tal tem que ser igual a zero. Bom, isso tudo eu fiz para a gente chegar nessa resposta. Era essa resposta aqui que era o importante para nós. Por quê? Com essa resposta a gente pode reescrever na forma lagrangiana.
como que nós reescrevemos isso na forma lagrangiana? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Opa, foi muito. Aqui. Nós vamos chamar de f igual a L, de x igual a Q1 e dx de tal igual a dq1 sobre dt, que isso vai ser Q1 ponto. Certo? Isso dá para nós que del L sobre del Q1 menos del t de del L sobre del Q ponto 1 vai ser igual a 0, que é a nossa resposta do exercício 6. Beleza? Isso daqui, só anotar aqui, em coordenadas generalizadas. Beleza? Então, assim, eu fiz uma parte do desenvolvimento, né? Outra parte era a parte mais de cálculo, que eu escolhi não fazer ela, porque não remete tanto à parte de mecânica geral, certo? Mas isso tudo tem melhor descrito no livro-texto, se caso vocês queiram achar. Porém, eu sinceramente imagino que não seja tão importante esse desenvolvimento, uma vez que o importante é chegar na fórmula lagrangiana ou a fórmula generalizada de uma função qualquer que eu cheguei ali em cima. Beleza? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Um grande abraço e valeu!